Fala, nação azulina! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aquele espaço sagrado pra gente bater um papo sincero e cheio de informação sobre o Clube do Remo. Hoje tem muita novidade quente pra gente comentar, especialmente nesse momento crucial da Série B, onde cada ponto, cada contratação e cada decisão dentro e fora de campo pode significar o acesso ou a frustração no fim do campeonato. E o Leão Azul segue se movimentando forte nos bastidores, reforçando o elenco e ajustando as peças para tentar se firmar no G4 e quem sabe buscar algo ainda maior na competição. A principal notícia do momento é que o Clube do Remo está muito perto de anunciar mais uma contratação para a sequência da Série B. E dessa vez é um reforço para a lateral direita. O nome da vez é Nathan Santos, jogador jovem com passagem recente pelo Internacional, mas que pertence ao Santos. Ele tem apenas 23 anos e já teve experiências no futebol português, além de passagens pela base da Portuguesa Santista e uma temporada no Vasco da Gama. Mesmo com poucos jogos neste ano, ele chega como uma boa opção para brigar por posição com o Marcelinho e o Pedro Costa, ainda mais depois das saídas do Thales e do Cadu, que deixou o clube recentemente. O Nathan é um lateral que, apesar de novo, já mostrou potencial e tem características que podem se encaixar bem no estilo de jogo do técnico Antônio Oliveira. Ele chega num momento onde o Remo precisa não só de reforços, mas de soluções imediatas. O time vem sofrendo com desfalques, desgaste físico e limitações em algumas posições, especialmente na defesa e no setor de criação. Então qualquer chegada é sempre vista com bons olhos, desde que venha para somar e brigar por espaço com qualidade e comprometimento. O torcedor azulino, claro, já está de olho nessa possível contratação e torcendo para que o atleta consiga ser regularizado a tempo de já estar disponível nos próximos jogos. E falando em reforços, outra novidade importante é a chegada do meio-campista Víctor Cantillo. O colombiano, que estava atuando no Huracán da Argentina e tem passagens marcantes pelo Corinthians, foi oficialmente apresentado pelo Clube do Remo e já treina com o grupo. Com a janela de transferências abrindo, a expectativa é que o nome dele apareça no boletim informativo diário BID até sexta-feira, o que permitiria a estreia já no domingo contra a Chapecoense. Essa partida promete ser decisiva e contar com mais uma peça qualificada no meio de campo pode ser essencial para buscar um resultado positivo fora de casa. Cantillo chega para suprir uma necessidade clara do elenco mais qualidade na transição entre defesa e ataque. O Remo precisa de um jogador com visão de jogo, capacidade de controlar o ritmo da partida e distribuir bem a bola, e o colombiano pode entregar tudo isso. Ainda é cedo para saber como ele vai se adaptar ao esquema do treinador e ao ritmo da Série B, mas o currículo e a experiência jogam a favor. Em tempos onde o Remo busca consolidar sua posição entre os 4 primeiros, ter jogadores com bagagem e qualidade técnica pode ser o diferencial. Só que a preparação para o jogo contra a Chapecoense vai além da parte tática e técnica. O Remo também precisa se adaptar às condições específicas da Arena Condá. O estádio da Chape passou por uma reforma e agora conta com grama sintética, o que sempre representa um desafio extra para os times visitantes. A grama sintética tem uma dinâmica diferente, o kick da bola muda, o impacto nas articulações é maior e quem já passou por isso sabe o quanto é importante se preparar com antecedência. O ideal seria o Remo conseguir realizar alguns treinos em gramados similares em Belém para tentar diminuir esse impacto e evitar lesões que infelizmente já aconteceram em situações parecidas. A lembrança mais recente dessa dificuldade vem do jogo contra o Atlético Paranaense, também em gramado artificial. Naquela ocasião, o Remo perdeu jogadores importantes durante a partida, como Klaus Reinaldo, Caio Vinícius e Regis, todos saíram lesionados, e o time acabou sendo bastante prejudicado. Então já ficou claro que esse tipo de piso exige cuidados redobrados. Inclusive, o próprio Regis voltou a aparecer nas imagens divulgadas pelo clube nesta semana, treinando com o grupo, mas ainda é uma dúvida se ele vai estar 100% fisicamente para enfrentar a Chapecoense. A preocupação é real, até porque ele tem sofrido com questões físicas ao longo da temporada e o campo artificial pode se tornar mais um obstáculo para ele. Esse jogo contra a Chape vai ser uma verdadeira pedreira. O time catarinense vem
Embalado venceu o Operário recentemente e colou ali no G4, somando 22 pontos. Jogando em casa, eles costumam ser muito fortes com o apoio da torcida e conhecendo bem o terreno onde atuam. Então o Remo precisa entrar ligado, fazer um jogo inteligente, saber sofrer quando necessário e aproveitar as chances que aparecerem. É jogo para se doar ao máximo, porque além de valer 3 pontos, também pode consolidar o Leão como um dos candidatos reais ao acesso. Enquanto isso, nos bastidores o clube segue se movimentando. Outro nome que deve pintar em Belém nos próximos dias é o do meio-atacante argentino, Tito Ortiz. Com 32 anos, ele está de saída do Sport e já tem acerto encaminhado com o clube do Remo. É mais um nome experiente que pode ajudar na rotação do elenco e trazer alternativas ofensivas, especialmente se o time precisar mudar o panorama de um jogo. A Série B é longa, desgastante, cheia de adversidades e ter um elenco com peças que se complementam é essencial para manter o ritmo durante todo o campeonato. Mas é claro que a diretoria azulina sabe que ainda falta a contratação mais esperada pela torcida, o camisa 9. O setor ofensivo segue sendo o maior desafio. O time tem um jogador como Felipe Viseu, que apesar do alto salário não tem correspondido dentro de campo. Enquanto isso, o artilheiro do Remo na Série B é Pedro Rocha, que nem é centroavante de origem, mas já balançou as redes 8 vezes mostrando o quanto tem sido importante mesmo fora da posição. Essa carência de um matador tem feito falta? E a direção sabe que precisa encontrar uma solução urgente. Mas o mercado está complicado, a posição está escassa e os nomes disponíveis ou não têm o perfil desejado ou estão acima do orçamento. Ano passado, por exemplo, o Ceará teve o Eric Pulga como destaque nessa função, mesmo sem ser um centroavante tradicional. Hoje ele está no Bahia e mostra como encontrar essas peças certas no mercado pode mudar completamente a temporada de um clube. O Remo precisa buscar jogadores que não só venham com nome, mas que tenham condições reais de fazer a diferença dentro de campo. E para isso, o scouting e a análise de desempenho do clube precisam estar afiados, buscando nomes que estejam em boa fase e com fome de jogar. Enquanto a diretoria se desdobra para montar esse elenco competitivo, o técnico Antônio Oliveira vai quebrando a cabeça para montar o melhor time possível com o que tem à disposição. A missão não é fácil, mas o português já mostrou ser um treinador que sabe trabalhar com o que tem, extrair o máximo dos jogadores e montar esquemas táticos eficientes, mesmo diante das limitações. E para esse jogo contra a Chapecoense, ele vai precisar de toda essa habilidade, porque o adversário é direto na briga pelo G4 e os pontos disputados nesse tipo de confronto valem praticamente o dobro. Outro ponto que chama a atenção é o lado psicológico do elenco. Recentemente, o lateral Marcelinho deu uma entrevista onde falou sobre crises de ansiedade e as dificuldades que vem enfrentando dentro e fora de campo. Foi um momento de muita coragem do jogador, que expôs algo tão íntimo e importante. Isso mostra como é fundamental que o clube ofereça suporte não apenas físico e técnico, mas também psicológico para seus atletas. O futebol hoje exige um nível altíssimo de concentração, cobrança e pressão, e cuidar da saúde mental dos jogadores pode fazer toda a diferença nos momentos decisivos. Marcelinho, mesmo com essas dificuldades, segue sendo uma peça importante no elenco, mas com a chegada do Natan, a disputa pela posição deve ficar ainda mais acirrada. E isso é bom, porque força os jogadores a elevarem o nível, dá mais opções ao técnico e cria um ambiente de competitividade interna saudável. O elenco precisa dessa intensidade, dessa disputa leal para seguir evoluindo e se manter firme na briga pelo acesso. Afinal, o sonho de voltar à elite do futebol brasileiro passa necessariamente por ter um grupo forte, focado e bem estruturado. E a torcida, como sempre, tem feito a sua parte. Em casa no Baenão, o Remo tem sentido o calor da galera que comparece, apoia, canta e empurra o time durante os 90 minutos. Fora de casa, a presença da torcida também é marcante, seja nos estádios ou nas redes sociais, mandando mensagens acompanhando cada detalhe e cobrando quando é preciso. A relação entre time e torcida é um dos maiores patrimônios do clube e é essa energia que pode fazer a diferença nas batalhas que ainda virão ao longo dessa Série B. Nas próximas semanas, o Remo tem uma sequência dura enfrentando adversários
diretos e precisando mostrar maturidade para se manter no topo. O planejamento precisa ser certeiro, as contratações precisam dar resultado rápido e o foco tem que ser total. Não tem mais espaço para erros bobos, para vacilos em jogos que parecem fáceis no papel. Cada ponto contra cada jogo pode ser decisivo. E com os reforços chegando, com os ajustes sendo feitos e com a base da torcida sempre presente, o Leão Azul tem tudo para fazer bonito nessa reta final da primeira metade do campeonato. Se você quer seguir acompanhando cada passo dessa caminhada, fica ligado aqui no canal porque vem muita coisa pela frente. As atualizações do mercado, os bastidores do clube, os treinos, as entrevistas, tudo isso a gente vai trazer com detalhes, sempre com aquele olhar apaixonado de quem vive o Remo intensamente. Então se prepara porque a temporada ainda promete fortes emoções e o clube do Remo está pronto para ir com tudo em busca do seu lugar de volta na elite do futebol nacional. E o que reforça ainda mais essa expectativa em torno do clube do Remo é o fato de que, mesmo diante de tantos obstáculos, o time tem conseguido se manter competitivo e vivo na briga pelo G4. O torcedor azulino percebe que o projeto de acesso não é apenas discurso da diretoria ou conversa de vestiário. Existe um trabalho sendo feito, existe um treinador que conhece o caminho, existe uma base que com os reforços certos pode sim sonhar alto, mas para isso acontecer não basta apenas vontade ou camisa pesada. É preciso inteligência na hora de contratar planejamento estratégico e um elenco bem preparado para encarar as peculiaridades de uma competição como a Série B. A gente sabe que o calendário é puxado, os jogos são em sequência, as viagens longas e as condições nem sempre são ideais. Por isso, cada contratação precisa ser pensada com muito cuidado. O caso do Tito Ortiz, por exemplo, é um bom indicativo de que o clube está buscando jogadores que possam agregar experiência e versatilidade ao setor ofensivo. O argentino tem características que podem ser úteis tanto na armação quanto na finalização das jogadas, e apesar da idade um pouco mais avançada em comparação aos demais reforços, ele pode exercer um papel importante dentro e fora de campo. Jogadores mais rodados, quando comprometidos, ajudam a manter o equilíbrio emocional do elenco nos momentos de maior pressão. Só que o grande diferencial mesmo vai ser a chegada de um centroavante que resolva. O torcedor está cansado de ver a bola passar e ninguém completar. Está cansado de ver jogadas bem trabalhadas que terminam em chutes fracos ou finalizações equivocadas. O Remo precisa de um nome que chegue para ser referência, que assuma a responsabilidade de decidir os jogos. Alguém que tenha faro de gol, presença diária e que saiba se posicionar bem. Porque no futebol, por mais que se tenha organização e volume de jogo, se não tiver quem coloque a bola para dentro, tudo fica mais difícil. O exemplo mais claro disso é o que acontece hoje com Pedro Rocha. Mesmo jogando fora de posição, ele tem assumido a artilharia da equipe com 8 gols marcados. Isso mostra como o talento individual aliado à entrega dentro de campo pode fazer a diferença. Mas o ideal é que ele tenha com quem dividir esse fardo, que não precise carregar sozinho o peso de ser decisivo em todos os jogos. O clube precisa encontrar esse parceiro de ataque, esse homem-gol que venha para resolver. O Felipe Viseu, que chegou cercado de expectativa, até agora não conseguiu corresponder. O salário é alto, o histórico é conhecido, mas dentro de campo a entrega tem deixado a desejar. E o torcedor que é apaixonado também é exigente. Quer ver raça, quer ver vontade, quer ver bola na rede. O Remo é um clube de massa com uma torcida que acompanha, cobra, apoia e se doa. Não dá para se esconder em campo vestindo essa camisa. Então a diretoria precisa encontrar esse camisa 9 com urgência. Não adianta empurrar com a barriga ou tentar soluções improvisadas. A Série B não perdoa quem vacila. Os pontos desperdiçados lá atrás sempre cobram a conta no final. E se o Leão quiser realmente brigar até o fim pelo acesso, vai ter que resolver essa carência no ataque. Enquanto o reforço ideal não chega, o técnico Antônio Oliveira vai tentando montar o quebra-cabeça com as peças que tem. A cada rodada, ele precisa lidar com lesões, suspensões e mudanças de última hora. É um verdadeiro desafio manter a consistência em um campeonato tão imprevisível. Mas o português tem mostrado competência e leitura de jogo.
sabe ajustar o time conforme o adversário sabe fechar a casinha quando é preciso e sabe também ousar quando a situação pede. Isso tem sido um trunfo importante, principalmente nos jogos fora de casa, onde cada detalhe conta. Para essa partida, contra a Chapecoense, por exemplo, não basta pensar apenas em formação tática ou em estratégias de marcação, vai ser preciso ter cabeça fria, saber controlar o jogo e se adaptar rapidamente às condições do gramado sintético. Não dá para querer jogar da mesma forma que se joga no Baenão. A bola corre mais, os passes precisam ser mais precisos e a movimentação tem que ser constante. Qualquer vacilo pode ser fatal, ainda mais contra um adversário que está embalado e jogando em casa. A expectativa é que o Remo consiga repetir as boas atuações que teve nas últimas rodadas e, quem sabe, conquistar um resultado positivo que coloque o time de vez entre os 4 primeiros. O torcedor sonha com esse momento. Há muito tempo, ver o Remo brigando na parte de cima da tabela, competindo de igual para igual com os grandes e mostrando que o projeto é sério. Não é fácil, a gente sabe. A Série B tem clubes estruturados, elencos fortes e orçamentos mais robustos. Mas o Leão tem o que muitos desses clubes não têm: uma torcida apaixonada, uma camisa pesada e uma história que inspira. E essa história está sendo reescrita a cada rodada. Cada vitória, cada gol, cada ponto somado vai construindo um caminho que pode levar o clube do Remo de volta ao seu lugar de direito. Mas para isso é preciso continuar fazendo a lição de casa, seguir trabalhando duro e mantendo os pés no chão. A empolgação é natural, ainda mais quando o time começa a engrenar, mas é preciso equilíbrio. O acesso se constrói com regularidade, com planejamento e com inteligência. Não adianta querer atropelar etapas. O foco agora tem que ser jogo a jogo, rodada a rodada. E dentro desse foco é fundamental que o elenco esteja unido e comprometido. As dificuldades vão aparecer, os momentos de pressão vão surgir, mas é nesse instante que os grupos vencedores se revelam. Não é só sobre talento individual, é sobre espírito coletivo, entrega, disciplina e confiança no trabalho que está sendo feito. E tudo indica que o elenco do Remo tem entendido isso. Os jogadores estão se doando, estão correndo, estão lutando. E isso contagia a arquibancada, que responde com o apoio incondicional que só a torcida azulina sabe dar. Nos bastidores, a diretoria também tem mostrado mais agilidade e assertividade. A contratação de jogadores como Cantilo e Natan mostra que o clube está atento às oportunidades de mercado e não está parado esperando que as coisas aconteçam por acaso. Existe um movimento, uma busca ativa por soluções. E mesmo que algumas dessas contratações ainda estejam em processo de adaptação, o importante é que o clube está se movimentando. O torcedor percebe quando há esforço, quando há intenção real de melhorar. E isso gera mais confiança no projeto. A janela de transferências é sempre um momento delicado, é quando as apostas se tornam certezas ou frustrações. Mas também é quando os clubes mais preparados conseguem dar o salto de qualidade necessário para brigar por objetivos maiores. E o Remo precisa aproveitar essa janela para corrigir os pontos fracos e fortalecer ainda mais os pontos fortes. Com um bom meia de criação e um centroavante decisivo, esse time pode crescer muito de produção. Já tem uma base sólida, um treinador inteligente e uma torcida apaixonada. Falta só ajustar os detalhes finais. É por isso que esse momento é tão importante. A reta final do primeiro turno se aproxima e o Leão tem a chance de fechar essa primeira metade da Série B no G4 consolidado e com moral. Isso não é só simbólico, é estratégico. Estar entre os 4 primeiros ao fim do primeiro turno dá confiança, atrai olhares de reforços que queiram disputar o acesso e fortalece o ambiente interno do clube. O Remo precisa aproveitar esse embalo, transformar a boa fase em regularidade e continuar crescendo jogo após jogo. O confronto com a Chapecoense é mais do que um duelo direto. É um termômetro real da capacidade do time de competir com os grandes da Série B. Se conseguir sair com os 3 pontos, além de ultrapassar um adversário direto, o Leão mostrará para todos que está pronto para brigar de verdade. Vai ser um jogo de muita intensidade, de concentração máxima, onde cada erro pode ser fatal. E é nesses jogos que os grandes times se moldam. É nesses momentos que os grupos vencedores se fortalecem. O torcedor sabe que o caminho é longo,
mas também sabe que essa pode ser a temporada da virada. O clube do Remo tem uma oportunidade de ouro nas mãos e não pode deixar escapar. O futebol está mostrando que mesmo com dificuldades o time pode competir, pode vencer, pode sonhar. E, com mais algumas peças certas, com o elenco completo e com o apoio de sempre vindo das arquibancadas, o sonho do acesso pode sim virar realidade. Por isso, o recado é claro: foco total, pés no chão e cabeça erguida. O caminho está sendo trilhado passo a passo. E o Leão Azul, com toda a sua história, com toda a sua paixão, tem tudo para voltar ao lugar que merece. A próxima batalha já está aí. E é hora de mostrar que o Remo é gigante que não foge da luta e que está pronto para escrever mais um capítulo glorioso em sua história. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News, um dos maiores ícones do futebol mundial, Ronaldo Nazário. O fenômeno tem movimentado os bastidores do esporte, com um possível investimento que agita o cenário do futebol brasileiro. Rumores intensos apontam que o ex-jogador estaria negociando a compra da SAF do Clube do Remo, um dos times tradicionais da região norte do país. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, fontes próximas ao negócio indicam que a operação pode envolver cifras bilionárias, sinalizando um interesse estratégico do fenômeno em ampliar seu portfólio no mercado esportivo.